na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, e versículo de número 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. É tão pequenininho, vamos ler de novo? Cresçam, porém, na graça. Tem outra versão que diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é isso? Pois bem, esse é o versículo do nosso interesse nesta noite. Vocês já repararam que o apóstolo Pedro, que já foi objeto aqui de reflexões, estudo, trazido aqui pelo pastor Diogo, poderia terminar essa carta fazendo exortações em muitas direções. Ele poderia terminar exortando a santidade, contra o mundanismo. Ele poderia exortar em relação às boas obras, ao amor fraternal. Mas em vez disso, ele termina a sua carta exortando ao crescimento. Antes, crescei. É claro que ele não está falando aqui do crescimento econômico, muito embora seja importante, e seja a ênfase de tantas pessoas nos nossos dias, inclusive igrejas. Porque hoje as igrejas que trabalham com a teologia da prosperidade só falam nisso. Crescer economicamente, crescer socialmente, ter bens, possuir as coisas. A ênfase é nisso. De repente, a igreja virou como se fosse um balcão de negócio, onde as pessoas, em vez de se preocuparem mais com a salvação, estão preocupadas mais com a salvação do bolso e o crescimento econômico e material. Nós não estamos dizendo que isso não é importante, que não devemos batalhar pela vida e querer ter lugar ao sol, mas não é a esse crescimento que ele está focalizando. Há muitas pessoas que estão preocupadas com o crescimento físico, né? O crescimento da imagem, o crescimento visual. Eu, pelo menos durante um bom tempo da minha vida, né, eu coloquei muito isso como objetivo, crescer. Eu sempre fui baixinho, né, e quis muito crescer. Parece que não deu muito certo, ficou na metade, né. Mas eu ficava me medindo na parede, né, naquela época com carvão, às vezes com giz, e parece que foi pior, né, de estar me medindo constantemente. Eu fiz exercício físico, eu saía do trabalho, ia correndo até a escola onde eu estudava, o Ateneu, e chegava em casa e ia fazer barra, né, no portão. Eu fiz muitas coisas, tomava vitamina C, achando que isso ia ajudar, né? Eu estava preocupado com a questão do crescimento. Mas não é desse crescimento que ele aqui está nos falando. Não é o crescimento da imagem. Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está falando do crescimento espiritual. Ele está falando do parecer-se com Jesus, do ter a imagem que se assemelhe a Ele. E eu posso garantir que esse é o crescimento que poucas pessoas estão procurando nos nossos dias. Então, se o pai, se a mãe, se o filho, se o pastor, se o irmão, se o diácono, se todos eles procuram o crescimento espiritual, esse é o crescimento que agrada a Deus. Esse é o crescimento que nos enaltece. Esse é o crescimento que nos bota para cima. E esse é o crescimento que nos leva ao sucesso. Então, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, o crescimento, em primeiro lugar, ele é uma ordem de Deus. É o seu desejo para nós. O crescimento, ele não é algo optativo, facultativo. Não é a opção que o crente tem. É um mandamento. Você já reparou que ele aqui é enfático? Ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento. É um imperativo. Então todo crente, ele tem que procurar o crescimento. E isso nos incomoda, porque tem crentes que estão 30 anos no Evangelho, mas eles são anões na fé. Eles têm 10, 15 anos no Evangelho, mas eles são crianças.
eles são bebês. Ainda estão na mamadeira espiritual, na chupeta espiritual. Veja, o crescimento é uma ordenança divina, porque interessa a Deus que os seus filhos cresçam. Qual é o pai que quer ver o seu filho ou não? Às vezes a gente encontra algumas mães dizendo: eu tenho tanta saudade daquela época que meus filhos eram pequenininhos, queria tanto que eles ficassem sempre pequenininhos. Mas isso é conversa imediata, porque os pais se preocupam quando os seus filhos não crescem, sim ou não? Com certeza. Se o filho não está crescendo, as mães se preocupam, e tome alimento, né? E tome comida, come, menino. E quando não, começa-se a levar o método, começa-se a optar pelos hormônios do crescimento, porque o desejo dos pais é que seus filhos cresçam. Ninguém tem interesse em ver anões na família. A questão dos anões só é interessante em Walt Disney, Branca de Neve e os Sete Anões. Mas fora disso não tem nenhuma graça. De sermos raquíticos, de sermos emperrados. Da mesma forma é Deus. Deus, Ele se agrada quando os seus filhos cresçam. E Ele quer que os seus filhos cresçam para ser uma estatura elevada, a estatura da plenitude de Jesus Cristo. Não foi para isso que nos foi concedido os dons? Diz Paulo que os dons nos foram concedidos para que a gente cresça a estatura de Jesus. O maior desejo de Deus é que nós tenhamos a estatura de Jesus, que nós nos conformemos, cheguemos a um ponto em que sejamos semelhantes a Ele. Aliás, fomos para isso que nós fomos salvos, predestinados, escolhidos, antes da fundação do mundo, para sermos de acordo com a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então é um mandamento, é uma ordem, você não pode prescindir disso, você tem que buscar isso. Por quê? Deus quer que nós cresçamos. Em primeiro lugar, porque o crescimento do Filho de Deus traz glória para o seu nome, amém, irmãos? Leva as pessoas a bendizerem o nome de Deus. Você já imaginou um filho que não cresce? Geralmente é um filho problemático. Você vê isso até nas famílias. Dá trabalho, às vezes apronta. Ele nem cresceu fisicamente, às vezes, e muito menos emocionalmente, em caráter, em atitude. Porque esse é o crescimento que Deus quer, engloba tudo isso. E quando mesmo numa família a gente vê que alguém não cresce, é problemático, faz besteira, envergonha o nome da família, se envolve em coisas que não deveriam se envolver, ao contrário de alguém que cresce, que é maduro. E é diferente no reino de Deus, e é diferente na vida espiritual. Deus quer que nós cresçamos porque o crente amadurecido, ele, pelo seu modo de viver e de agir, ele enaltece o nome de Deus. Quando as pessoas fazem coisas erradas, se envolvem com droga, praticam o roubo, as pessoas procuram: de quem é a família? Quem é o seu pai? E às vezes diz: olha, tal pai, tal filho, tal pai. O nome da família passa a ser manchado por conta do comportamento daquele que não cresceu. E que passa a macular o nome de toda a família. Não é diferente na família de Deus. Os crentes que não crescem, geralmente são problemáticos. São problemáticos na igreja, se envolvem em picuinhas, dão um mau testemunho lá fora, fazem coisas que não devem, e se apresentam como crentes, como filhos de Deus. Olha o que aconteceu, e nós já fizemos referência aqui, a Flor de Lis, uma pregadora, uma cantora gospel, envolvida com a morte do marido, e aí caiu na mídia. E quando a gente começa a ler os comentários que as pessoas fazem, as pessoas do mundo fazem a respeito dela e da igreja, muita gente hoje não quer saber da igreja, não quer nada com o evangelho, não está interessado em colocar os pés aqui, sabe por quê? Pelo comportamento que eles veem dessas pessoas que se dizem filhos de Deus, que pela sua vida não representam o nome do Pai, que por não ter crescido, andam no mau testemunho, num comportamento errado, levando as pessoas a maldizerem a fé, a maldizerem a igreja e quererem estar longe de Deus. Deus me livre de ser crente. Você já ouviu alguém dizer isso? Para fazer como fulano faz e como Beltrano faz, que vive com a cara enterrada na igreja. Jesus disse: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que glorifique o vosso Pai que está nos céus. A luz brilha com o crente amadurecido. O sal é forte com crente amadurecido, com crente que procura crescer. Ele tem 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, mas pela forma como ele vive, pelo modo como ele anda, ele faz jus ao tempo que ele tem, servindo ao Pai, porque está se assemelhando à estatura de Jesus. Por que é importante que nós cresçamos? Porque o crescimento nos prepara até para as provas.
Quem não é provado nessa vida, né? O crente ainda mais, porque o crente, além de ter as provações normais da vida, tem as provações provenientes da fé que ele adotou e pelo fato de estar ligado a Deus. O que faz a grande diferença quando nós somos provados? É o fato de estarmos crescendo ou não. Você já reparou uma plantinha muito nova, pequenininha? Geralmente ela é frágil diante do vento forte, do sol forte. Ela é frágil diante das pragas que aparecem. Ao contrário, acontece com uma planta já grande, que colocou raízes para baixo, geralmente dá frutos em cima. Jesus até falou a parábola do semeador, uma semente que caiu sobre a rocha, cresceu, mas como não tinha profundidade, não tinha umidade, logo quando veio a força do sol, a secou e ela deu em nada. Representa aqueles que ouvem a palavra de Deus, aceitam com alegria, mas não cresce, não tem profundidade, não coloca raízes para baixo e está sujeito ao vento forte da vida, às tempestades da vida e o sol quente das provações. Os crentes que não crescem, eles quando enfrentam as provas, eles logo querem abrir, eles logo querem abandonar. Hoje nós encontramos um grande número de pessoas lá fora, que ontem era daqui, mas hoje estão desviados. Aliás, a igreja dos desviados, se é que podemos chamar assim, é muito maior do que a igreja firme. Mas eram pessoas, e muitas delas não conseguiram resistir às provas, por quê? Porque elas abraçaram a fé, mas elas não procuraram o crescimento espiritual. Quando um crente cresce, ele é firme, e como disse Cassiano, quando o crente está firme aos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. Ele não é um tolo, uma tola como a mulher de Jó, amaldiçoa Deus e morre, porque não tinha crescimento. Ele é como Jó, tu falas como uma tola qualquer, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Isso é um crente crescido, um crente amadurecido, que está mais pronto para as provas. Porque Deus quer que nós cresçamos, porque o crescimento nos ajuda a compreender melhor as coisas de Deus. As Escrituras Sagradas, por exemplo. Tem muito crente que tem dificuldade de entender a Bíblia. Ah, pastor, eu leio, mas não compreendo. Perde muitas oportunidades por conta disso. Alguém faz uma pergunta, me pegou. Deixa de evangelizar, porque não conhece. Acha difícil entender as Escrituras Sagradas. Mas as Escrituras Sagradas não é um livro misterioso. É um livro que está ao alcance tanto do intelectual como do iletrado. Deus não nos deixou uma coisa cheia de mistério que nós não pudéssemos compreender. Mas o problema não está na Bíblia, o problema está nas pessoas. Porque um crente que não cresce, ele tem dificuldade para entender as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus não é só uma questão de cérebro, de QI. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. E quanto mais uma pessoa cresce, quanto mais ela tem intimidade com Deus, com o seu Espírito Santo, mais ela tem compreensão das Escrituras. A gente vê isso continuamente no contexto da fé. Às vezes pessoas que são até formadas, que têm curso universitário, mas não têm um entendimento bom da Bíblia, como tem aquele crente que cresceu, mesmo que ele não seja concursado, mesmo que ele não seja, ou melhor, diplomado, mas ele tem intimidade com Deus. Ele cresceu na sua fé e ele tem uma compreensão, uma dimensão maior de compreensão das coisas de Deus do que aquela pessoa. Porque tem intimidade com Deus e as coisas de Deus se discernem espiritualmente. Por que Deus quer que a gente cresça? Para que possamos compreender melhor as coisas de Deus, compreender melhor a sua palavra, compreender melhor o seu plano, os seus propósitos. E não andar como menino na vida. Deus quer que nós cresçamos, porque o crescimento nos ajuda a discernir entre o bem e o mal. Vocês repararam, e se não repararam, leia o que vem anterior a esse versículo, que é o fechamento da carta, que ele está falando dos falsos mestres, dos falsos profetas, que vêm deturpando as Escrituras Sagradas, inclusive os ensinos de Paulo, querendo levar meio mundo com eles, e no caminho da perdição. É no contexto deste problema que ele faz essa exortação. Antes crescei na graça e no conhecimento. Por quê? Porque o crente que tem conhecimento, ele tem capacidade para discernir o bem e o mal, o certo e o errado, o verdadeiro e o falso. O crente que cresce, ele não é levado por toda sorte de doutrina. Ele não é um Maria que vai atrás das outras.
Ele é uma pessoa que tem convicção doutrinária, denominacional. Ele não troca de igreja como se troca de roupa, como alguns estão fazendo. Hoje estão na Batista, amanhã na Metodista, depois na Católica, depois na Espírita. Porque são pessoas que abraçam a fé, mas não procuram crescer, não tem discernimento, às vezes não faz nem por má vontade, é porque não tem discernimento com relação ao mal, ao certo e ao errado. Logo se deixa enganar, é fácil de ser levado e atrás de qualquer vento de doutrina. Nós precisamos crescer, porque o crescimento nos dá essa capacidade de discernir o bem e o mal. O escritor de Hebreus até nos falava a respeito disso, né? Que o alimento sólido é para aqueles que têm as suas capacidades exercitadas para compreender o bem e o mal. É o que acontece com o crente que procura o crescimento espiritual. Então, meus queridos, por isso que Deus quer que nós cresçamos. Agora, em que? Ele diz, veja só, antes crescei na graça e no conhecimento. São as duas coisas, viu? Na graça e no conhecimento. Tem gente que procura crescer só na graça, mas despreza o conhecimento. Tem gente que fica no conhecimento, mas despreza a graça. Se você procurar crescer só na graça e desprezar o conhecimento, você vai se tornar um crente fanático, um crente sem bom senso, um crente às vezes que não sabe discernir o bem e o mal, porque não conhece profundamente a verdade. Isso vai ter reflexo na sua forma de viver e vai ter reflexo até na sua forma de cultuar. Você já observou alguns cultos que existem por aí, chamados evangélicos? Mas parece uma baderna. Cultos bizarros. Nós já falamos de cultos aqui nos Estados Unidos, onde os pastores levam cobras para o culto e fica passando no pescoço. Nós já falamos de culto no Canadá, onde parece um zoológico. Um canta como um pardal, o outro urra como um boi. E tudo eles dizem que é a manifestação do Espírito Santo sobre o povo de Deus. Gente que rodopia, gente que cai, gente que atira com metralhadora, né? E as pessoas caindo do outro lado. Cultos bizarros. As pessoas podem ter graça, mas não têm conhecimento. Por isso que quem vem a esse culto olha e fica rindo. Esse povo é doido, esse povo é maluco. No passado se dizia em algumas igrejas que para você pregar você não precisa estudar. Porque o Espírito Santo vai lhe dar a palavra. E eles nem ao menos situam aquela promessa de Jesus, que é num contexto especial, que eles querem aplicar todas as situações. Porque o estudo para pregar a palavra nunca foi antibíblico. Paulo diz, traz os livros, os pergaminhos. Ele estudava, ele se preparava. Aliás, um dos mais gabaritados apóstolos, não sem razão, escreveu a maior parte das cartas do Novo Testamento, o doutor Paulo. Deus nunca deu prêmio a ninguém por ignorância. Aliás, a ignorância está na raiz de muitos males que você já encontra dentro da própria igreja. Paulo disse, olha, irmãos, não quero que vocês sejam ignorantes como os demais. Havia problemas sobre ceia, havia problemas sobre o uso dos dons e tantas outras coisas, porque a ignorância estava na raiz. Crentes que não procuravam conhecimento. O meu povo peca, está sendo destruído pela falta de conhecimento. Então você não pode desprezar o conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento. Claro que nós não estamos falando aqui só do conhecimento secular, do conhecimento das coisas de Deus. É necessário que você estude, que você leia um livro evangélico. É necessário que você conheça a sua Bíblia, que você se aprofunde das coisas de Deus. É assim que tem que ser com o crente, irmãos. Mas também não pode desprezar a graça, né? Porque senão você se torna seco, racionalista, sem graça. Parece algo mecânico. Quando você cultua a Deus, não tem vida. Os cultos são mortos, apagados. Faltou a graça, né, irmão? Por isso que tem que ter as duas coisas. E se você ficar só no conhecimento, além de tudo isso, vai se tornar orgulhoso. Como tem gente, às vezes dentro da igreja, que eu fiz tantos cursos de teologia. Eu já li mais de 20 livros sobre esse assunto. E aí começa a se ufanar, se orgulhar, se achar melhor do que os outros. E já não vem para a igreja ouvir uma pessoa que não seja o pastor. Fulano vai pregar, não quero saber não está no meu nível. Aí começa então a esbanjar. O orgulho, o conhecimento pode levar ao orgulho, né? O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então você tem que crescer na graça, sim, como Jesus Cristo, né?
Diz que ele crescia em graça, em sabedoria, conhecimento diante de Deus e dos homens. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmão, você tem procurado crescer na graça e no conhecimento? Por que alguns não crescem? Não crescem porque eles desprezam o alimento da palavra. Para começar, né? Você lembra do que Pedro diz em outro lugar? Lá no capítulo 2, versículo 20 da primeira carta. Antes buscai o leite racional, para que por ele vos seja dado crescimento, olha, para a salvação. De que leite ele está falando, irmãos? Da palavra. Eu gosto da figura do leite que ele usa, porque o leite é um dos alimentos mais completos, sim ou não? A mamãe hoje, se comemora o seu dia, amanhã, né? Sabe muito bem disso, por isso que o governo federal às vezes faz campanha do aleitamento materno, porque é um alimento completo. Tudo que a criança precisa, né, para ir crescendo, tem no leite. Fortalece o sistema imunológico, previne contra muitas doenças, e vai proporcionar um crescimento mais rápido e mais seguro. O leite. Gosto da figura do leite que ele usa, aplicando a palavra. A palavra de Deus é o nosso leite, é a nossa comida, é o nosso alimento. Muitas pessoas não crescem, por quê? Porque não vão à palavra, não comem a palavra. E aí, meu irmão, se você não come, o que vai acontecer? Olha que na sua vida material você precisa comer 3 vezes ao dia. Eu fui para o médico recentemente, ela diz, você precisa se alimentar 5 vezes. Se alimentar 5 vezes durante o dia, mesmo que em porções menores, né? Mas faça isso que vai ser melhor para o seu estômago. O gastro falou, 5 vezes. Veja só, o que acontece com as pessoas quando elas não comem? Elas enfraquecem, ficam sujeitas a todo tipo de doença. A gente às vezes viaja pelo sertão, há pouco eu fui a Patos, e na época de seca braba, a gente vê aquelas carcaças pelo chão de boi. Dá uma pena, né? Dá uma dó. Alimento que morreu, a carcaça ficou ali estendida, por falta de comida, por falta de alimento. Tem muitas pessoas morrendo espiritualmente, porque elas não se alimentam da palavra. Gente que está dentro da igreja, que tem contato com a palavra, tem Bíblia dentro de casa, e hoje há facilidade, mas não busca a palavra, não se alimenta com a palavra. Elas gostam de louvorzão, elas gostam de oba-oba, elas gostam de programação social. Fale para um torneio da igreja que elas já estão presentes. Uma passeio na praia, está tudo bem. Mas a palavra tem fastio da palavra. São pessoas que gostam da bagana espiritual. Todo mundo sabe, quem já foi do interior, o que é bagana, né? A bagana meu pai dizia, menino só quer saber de bagana. É o pirulito, é o confeito, né, a balinha. E cadê que quer comer feijão, carne? Cadê que quer comer as coisas mais consistentes? Tem filho dentro de casa que é um problema para comer. Assim também é na fé. Tem crente que só quer saber de bagana espiritual. Só está preocupado com as coisas sociais, com as coisas da capa, da periferia, mas não as coisas sérias. Veio para o culto, começa a assistir o culto, quando chega na hora da palavra, começa a agonia. O banco parece que virou carrapicho embaixo. E um entra, um sai. Que bom que essa igreja não é assim, né? Mas eu já vi muitas situações assim. Parece que tem uma agonia. E fala com um, e fala com outro, e mexe no celular, atira daqui, vai para lá, passa recadinho, sai, volta. Mas não tem concentração na palavra. Quando o pastor termina de pregar, 10 minutos depois, pergunta o que o pastor falou, que ela não sabe mais. Porque ela não se concentra na palavra. Uma irmã estava comentando comigo, disse que estava numa igreja, que acha estranho, porque a igreja que ela está, o povo não dá valor à palavra. Quando está na hora do louvor, está todo mundo aquele vapor todo, né? Evaporado. Mas quando chega na hora da palavra, aí diz que o povo não aguenta 10 minutos. Começa a ficar agoniado, e a olhar para o relógio. E é uma questão só. É por isso que hoje, nós vemos tantos problemas existentes dentro das igrejas, das denominações. Porque as pessoas não crescem, elas não buscam a palavra. A palavra é o biotônico do crente, né? É a vitamina do crente, é o alimento sólido que vai nos levar ao crescimento, ao ponto de nos dar força para resistir às tentações. Olha o que João disse: jovens, sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós e tendes vencido o maligno. Jesus mesmo foi tentado pelo diabo 3 vezes, e muito mais do que 3 vezes.
E quando o diabo dizia, se tu és filho de Deus, atira daqui de baixo, está escrito. Se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães, está escrito. E tudo que o diabo tentava em Jesus, Jesus sempre dizia com o quê? Com a palavra, está escrito. Por que Jesus dizia tanto está escrito? Porque Jesus lia a palavra. Jesus conhecia a palavra, Jesus se devotava à palavra, Jesus meditava a palavra. Tudo bem, ele era Deus, mas também era homem. Ele seguiu o estudo da palavra como os outros tementes a Deus. Razão pela qual ele era forte. Meu irmão, se você quiser ser forte, resistir às tentações, ser um crente diferenciado, não tem outro caminho para você crescer. É a palavra, o alimento sólido que está nesse livro. Não faça desse livro apenas um amuleto para a sua vida. Alguém, vou dormir com a Bíblia, bota debaixo da cabeça, né? Para não ter maus sonhos durante a noite. E aí quando está muito aperreado, abre no Salmo 91. E vai usando a Bíblia assim como caixinha de promessa. A Bíblia foi nos deixada para a gente fazer dela a nossa reflexão, a nossa meditação, o nosso alimento. Medita na palavra de noite, disse Deus a Josué, e tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Esse é o segredo para a nossa vitória, esse é o segredo para o nosso sucesso, é a gente se lançar na palavra, comer a palavra, para sermos crentes amadurecidos, crescidos, a resistir a essas coisas más que estão aqui no nosso mundo. Por que não cresce? Se atira o pecado. Geralmente é comum em todo organismo vivo crescer. Nasce, cresce, desenvolve e morre, né? Um dia, mas cresce. Se não está crescendo é porque tem algum problema. Todo filho cresce, mas se um filho não está crescendo, tem algum problema, deve ser ao médico. Pode ser porque não está se alimentando, mas pode ser também que seja motivado por alguma doença. Não tem uma doença em que as pessoas crescem demais? Há até quem diga que o gigante Golias, né, que tinha 2,90 m, devia ter algum problema, uma doença, né, que fazia crescer tanto. Hoje diz, não, você é descendente dos Enaquins. Mas tem gente que tem uma doença que leva a pessoa a crescer demais e tem a doença que leva a não crescer. Talvez o que está provocando o não crescimento, o que está evitando de crescer, seja um problema, o problema do pecado, que é a doença da alma. Muitas pessoas não crescem por isso, porque fizeram parcerias com o pecado, têm os seus pecados de estimação. Um dia se converteram dos pecados, vieram a Jesus Cristo, mas tem coisas que nunca abandonaram, que conservam. É a pornografia, é a desonestidade, é a maledicência, é a língua grande, é o roubo. Tem muitas formas de roubar. Roubar não é só botar a faca e o revólver e levar o que a pessoa tem. Tem muitas formas de roubo. As pessoas vão conservando pecados na vida e o pecado é o grande atraso. Por isso que muitas pessoas não crescem. O escritor aos Hebreus até exorta, né, a nos desvincularmos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, prejudicando a nossa caminhada. O pecado é um peso que torna difícil a nossa locomoção, que torna difícil a nossa caminhada de fé, que dificulta o nosso crescimento. Então, meu irmão, se você quer crescer, se desfaça de todo o pecado, porque é na pureza e na santidade onde Deus trabalha, onde Deus opera e onde Deus abençoa. Porque muitos não crescem, não se alimentam da palavra, se atiram ao pecado, não se exercitam na oração. Aquele que não se exercita, se atrofia. Já viu um corpo que não se exercita? Se atrofia. Por isso que as pessoas, quando vão ficando mais velhas e se aposentam, que começam a ficar dentro de uma rede, morrem mais cedo. Já notaram? Eu quero me aposentar, eu não vejo a hora de curtir a minha aposentadoria. Aí estava todo mundo bem, com saúde, se exercitando de trabalhar, e vão para dentro de uma rede, fica dentro de casa, aí começa a se atrofiar, começa a surgir os problemas de saúde, e morre. A oração é o exercício do crente. É através disso que ele obtém força, que ele é revigorado. O crente que ora muito, como se diz, tem muito poder. Que ora pouco, tem pouco poder. Quem não ora não tem poder nenhum. Aquele que busca a Deus e está aos pés do Senhor, ele cresce. Então, meus irmãos, levemos a sério o que Pedro nos pede. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
A mãe que cresce é uma mãe diferenciada. O pai que cresce é um pai diferenciado. Um filho que cresce é um filho diferenciado. Um patrão que cresce é um patrão diferenciado. Um pastor que cresce é um pastor diferenciado. Suas ações, seus pensamentos, suas atitudes não serão os mesmos. E Deus será glorificado em tudo que Ele fizer. A nossa igreja não pode ser uma igreja composta de menino. A igreja não pode se transformar numa creche. Porque senão ela será problemática. Ela irá à divisão, ao aborrecimento. Não irá avançar, porque os problemas serão tantos que não terão mais tempo para fazer outra coisa a não ser consertar os problemas que surgem. Em vez de evangelizar, em vez de avançar. Mas tudo isso está relacionado à questão: se vamos crescer ou não, se vamos estacionar ou não. O povo de Deus é o povo do crescimento, é o povo do progresso, é o povo da transformação. Não há razão, meu irmão, para você que já está tanto tempo na fé, ser o mesmo que você era 10 anos atrás. Daqui a 10 anos você tem que ser diferente do que você é hoje. Sempre para cima, sempre para cima. E sempre a conformidade da imagem de Jesus Cristo, a plenitude do Filho de Deus, a varonilidade perfeita, para a glória de Deus. Amém? Deus, nosso Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Pedimos que nos ajude nesse processo de crescimento. Que o crescimento não é resultado de um encontro que se faz, de uma programação de SC, seja lá o que for, mas é resultado de uma experiência contigo, do dia a dia, de olhar para a palavra, de viver a palavra, de estar em comunhão contigo. Portanto, nos ajuda na nossa fraqueza, nos ajuda na nossa irresponsabilidade, a colocar o nosso alvo naquilo que é importante, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.